Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como criar uma zone dentro do Centrify. O primeiro passo é abrir a console Access Manager. Ele vai te mostrar a opção de qual domínio você quer conectar ou qual domínio controller. Como é a minha primeira execução dessa console, ele vai criar toda a estrutura automaticamente para mim. Então é realmente a ideia desse wizard. Ele pergunta qual usuário que eu vou utilizar aqui. E eu posso selecionar aqui a opção de estrutura de instalação padrão da Centrify com todos os usuários e grupos, etc., que são padrão numa instalação do Centrify. Eu vou deixar essa opção aqui e eu vou criar uma U aqui chamada Centrify dentro do meu AD para ele fazer o deploy desses objetos aqui dentro. Depois de ter sido feito isso com sucesso, ele pergunta qual vai ser o meu container de licenças do Centrify. Então, dentro da própria U Centrify, ele vai criar uma sub-U chamada Centrify licenças. Eu vou aceitar esse padrão. Ele pede para dar permissões de leitura para todos os usuários do domínio. E aqui eu tenho que informar a licença. Eu já tenho as licenças aqui. Vou abrir com o Notepad, copiar essa licença, vou colar aqui. A mesma coisa ele pergunta em relação ao container de zones. Eu vou utilizar a mesma opção aqui, de criar uma sub-U chamada Centrify e dentro do Centrify Zones. E aqui as opções, na sequência eu posso deixar o padrão. Posso habilitar as propriedades do Centrify aqui nos objetos do AD. E aqui em Next ele vai automaticamente criar a estrutura de zones aqui para mim. Tá. Então o próximo passo aqui é eu criar uma nova zone. Criar uma zone chamada global, que é onde eu vou fazer o join, né, dos meus agentes Unix e Linux, e Windows também no caso de controle de privilégios, auditoria, etc. Então, aqui não tem muito segredo também, simplesmente clicar em Next aqui, ele vai criar essa zona e deixar disponível para eu fazer a utilização. Dentro de Properties aqui da zone, eu posso fazer algumas configurações, como os padrões de usuário aqui, por exemplo, o ID dos usuários para Unix que forem criados nessa zone, ele vai gerar um ID baseado no seed. O grupo vai ser automaticamente atribuído o próprio o ID do usuário. O shell você pode mudar aqui, colocar um shell específico para essa zona. A mesma coisa para a parte de grupos aqui. Okay? Então basicamente a ideia é essa, para criar uma zona nesse processo que é bem simples. Muito obrigado.